boa tarde. Mais de 40 anos depois do jornalista Vladimir Herzog ser torturado e morto nos porões da ditadura, ninguém foi responsabilizado pelos crimes. Na próxima quarta-feira, o caso será analisado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Herzog era diretor de jornalismo aqui da TV Cultura. Ele foi chamado para prestar esclarecimentos na sede do DOI-CODE em São Paulo e nunca mais voltou. Foi uma manifestação silenciosa. Há mais de 40 anos, milhares de brasileiros ocuparam a Praça da Sé, em São Paulo, contra o assassinato disfarçado de suicídio de Vladimir Herzog em uma prisão do regime militar. Até hoje, nenhum envolvido na morte foi responsabilizado pela tortura e assassinato do jornalista. É triste, né? Eu acho que a primeira coisa é uma tristeza muito grande, né? A gente tentou por vários caminhos. Estamos indo para a Corte Interamericana para que o nosso objetivo é que seja denunciado, que o Estado brasileiro nunca fez nada para tentar saber o que havia nos porões da ditadura, quem estava matando, quem estava torturando. Não foi feito nada, absolutamente nada. É uma vergonha para o país, isso é uma vergonha. Agora, a Corte Interamericana de Direitos Humanos pode condenar o Estado brasileiro no caso. 8 anos depois de o assassinato ter sido denunciado no Tribunal Internacional, a audiência com juízes está marcada para a próxima quarta-feira. A sentença deve sair até o final do ano. Por Skype, Beatriz Afonso, diretora do Centro pela Justiça e o Direito Internacional no Brasil, que está no Rio de Janeiro, falou sobre a importância do julgamento pela Corte. Uma decisão da Corte nesse sentido, solicitando que a lei de anistia não continue sendo um obstáculo para a realização de justiça. Em 2010, o Estado brasileiro foi condenado na Corte Interamericana pelas violações dos direitos humanos contra integrantes da guerrilha do Araguaia durante a ditadura. O caso ficou conhecido como Gomes Lund. Na sentença, o Tribunal Internacional determinou que o Estado brasileiro revogasse a lei da anistia de 1979, que perdoou os delitos cometidos pelos agentes da ditadura. Mas, para o Supremo Tribunal Federal, a lei da anistia tem plena validade e, por isso, os ministros do STF resistem em cumprir a decisão da Corte. Agora, a questão volta à tona no caso da morte do jornalista Vladimir Herzog. Resta saber qual decisão irá prevalecer, a da Corte Interamericana ou a do Supremo Tribunal Federal, e quais serão as consequências de cada uma delas para o Brasil. E para falar sobre a audiência do caso Herzog pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, recebemos o procurador da República, Marlon Weichert, especialista em Direito Internacional e Direitos Humanos, e Nemércio Nogueira, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Andressa. Nós vamos, ao longo do programa, entender o caso, melhor o caso, mas sabemos que é uma luta de décadas, como colocou a própria viúva de Herzog, a Clarice, e até agora o Estado brasileiro não reconheceu e nem apontou os culpados. Por que isso não acontece? Porque a nossa transição do período ditatorial para o período de democracia foi baseada em 2 pilares, que foi o pilar da ocultação e o pilar da impunidade. Então, isso continua, 40 anos depois, sendo que norteia em boa parte a atuação do Estado brasileiro, o que, por sua vez, contraria completamente as obrigações internacionais que o Estado brasileiro tem. As Nações Unidas e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos já há muito tempo dizem que nessa fase de transição você precisa promover medidas de justiça em sentido amplo, tanto em sentido estrito como amplo, ou seja, promover a responsabilização daqueles que gravemente violaram direitos humanos, como medidas de verdade, reparação e reformas de algumas instituições estatais. Entra um pouco aí o conceito também do crime contra a humanidade, não entra? Nessa questão? Exatamente, porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos já decidiu em outros casos que as ditaduras aqui do Cone Sul, o que elas fizeram foi a perseguição sistemática de segmentos da população civil, o que se classifica como um crime contra a humanidade. E esses crimes, eles não podem ser anistiados e nem podem estar sujeitos a outros obstáculos que são do direito interno para que sejam punidos os seus responsáveis. E o Brasil continua sendo,
por incrível que pareça, na América Latina, o único país que insiste em manter impunes os perpetradores de graves violações de direitos humanos. Todos os demais estados já se adaptaram. Que passaram por ditaduras, né? Exatamente. O último foi El Salvador, que ano passado a Suprema Corte de El Salvador decidiu que tinha que aplicar o parâmetro dado pela Corte Interamericana e está agora começando casos de responsabilização criminal. O Brasil é uma espécie de paraíso dos perpetradores de violações dos direitos humanos. Quer dizer, você vê que se criou um nó jurídico aí, né? Porque as determinações, as decisões da Corte Internacional não tem o poder de sanção, ou seja, elas não podem obrigar um país a cumprir determinada decisão. Então é uma situação moral, ética talvez, que cria um embaraço para o país que não cumpre as decisões da Corte. Mas a verdade é que nós estamos, como o Marlon descreveu, numa questão assim, numa situação assim, o Brasil não cumpre e aí o que acontece? E é só o Brasil que é assim? Quer dizer, nós somos o único certo? Essa é a situação, né? Eu acho que nós somos o único errado. Pois é, quer dizer, não é possível isso, né? Agora, para entendermos direito, o que vai acontecer na próxima quarta-feira lá na Corte Interamericana? O caso está lá, vai acontecer, é chamado de audiência, mas é um julgamento? Não, é a audiência de discussão do caso. Então, houve primeiro uma parte escrita, né, onde a Comissão Interamericana apresentou o caso à Corte, aí os representantes das vítimas, né, o representante aqui da família, da Clarice, do Ivo, do André, que é o CEGIL, levou os seus escritos e o Estado apresentou sua defesa. E agora tem uma audiência onde se escuta, a Clarice será ouvida como vítima, né? Eu serei ouvido como testemunha, serão ouvidos também um perito por parte das vítimas e um perito por parte do Estado. Segue-se um debate entre a Comissão Interamericana, os peticionários, ou seja, as vítimas, e o Estado, e aí se encerra a audiência. Então, há um prazo, provavelmente 6, 7 meses, no qual se apresentam alegações finais e a Corte emite a sua sentença. Agora, Nemer, você acompanha bem esse assunto lá no Instituto. Por que chegou à Corte este caso? Justamente porque não se conseguiu, aqui no Brasil, pela justiça brasileira, levar o caso adiante. Quer dizer, a União foi condenada já em 78 pela morte do Vlado. Então, isso foi conseguido. Agora, quem foi que matou? A União é um conceito jurídico, é um papel, não é uma pessoa física. Quem matou não foi um papel, foram pessoas físicas. Quem foram essas pessoas? Nisso nunca se consegue chegar. Aqui no Brasil, pela justiça brasileira, porque tem a história da lei da anistia, etc., que o Marlon descreveu muito bem. Então, qual é o recurso que resta? É a Corte Internacional, que é a Corte Internacional de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. E lembrando até que nessa luta, né, de vários capítulos, os familiares do jornalista Vladimir Herzog conseguiram um novo atestado de óbito. Nós temos aqui a imagem citando como causa da morte lesões e maus tratos. O anterior aí falava em enforcamento por asfixia, ou seja, suicídio, né? Foi mais um capítulo, nesse caso aí foi um resultado feliz, né, doutor Marlon? A luta não terminou aí, mas foi um sinal importante esse. Lesões e maus tratos em instalações do 2º Exército. Ou seja, quem é que estava lá? E quem que mandou? Qual é o nome da pessoa que mandou fazer isso e quem são as pessoas que fizeram isso? É aí que a gente não chega. O Nemércio bem apontou, né? São várias estratégias que vão sempre sendo adotadas para você tentar recuperar essa história e promover algum tipo de reparação às famílias, ou seja, e no caso do Herzog já são 3 tentativas que foram abortadas de promoção de justiça. Quando aconteceu o assassinato nas instalações do DOI-CODE, houve um inquérito policial militar, que foi um inquérito policial fraudado, feito para concluir, né, pelos próprios militares, concluir que tinha sido suicídio, a versão falsa. Depois, nos anos 90, o Ministério Público de São Paulo, depois, em função de uma entrevista que um dos
torturadores de Herzog tinha dado para a revista Isto é, Senhor, o Pedro Mira Grancieri, o Ministério Público de São Paulo pediu a abertura de uma nova investigação na esfera civil. Essa investigação foi trancada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, aplicando a lei de anistia. Depois, em 2008, nós no Ministério Público Federal pedimos que fosse feita uma investigação também, reabrindo o caso, já usando essa ideia de crimes contra a humanidade, que então os crimes não poderiam ser anistiados. Só que aí um colega da área criminal do Ministério Público Federal entendeu que estava prescrito e então também promoveu um terceiro arquivamento. Foi em função desse terceiro arquivamento que a família então recorreu ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Olha, na semana passada, o Brasil foi condenado pela mesma corte, para onde vai acontecer essa audiência, por chacinas ocorridas no Rio de Janeiro na década de 90. Então, só para relembrar o caso, foram 26 mortes em operações policiais ocorridas entre 1994 e 1995. 3 jovens, sendo 2 menores de idade, teriam sido estupradas. E até hoje, ninguém foi preso nem julgado por essas mortes. E agora o Brasil terá de reabrir essas investigações e indenizar essas vítimas. Gente, podemos de alguma forma aí entender que essa condenação pode sinalizar algum resultado também para o caso do Herzog? Há alguma ligação entre esses 2 casos? Ligação direta não, mas, enfim, seria uma demonstração de uma orientação da corte, né? Agora, continua o problema da sanção. Ou seja, de obrigar o país a cumprir as decisões da Corte. E esse é outro problema. Agora, quando o Brasil não cumpre as determinações da Corte, vocês colocaram que não é uma obrigação. Que recado que ele passa à sociedade? Na verdade, é uma obrigação, mas é uma obrigação de direito internacional. Então, o que acontece é que a OEA não tem um exército para invadir o Brasil e fazer cumprir a decisão, porque o direito internacional ele se baseia no princípio da boa-fé. Então, o Brasil, quando ratificou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e reconheceu a jurisdição, ou seja, a autoridade da Corte Interamericana, assumiu a obrigação de cumprir integralmente essas sentenças. O que nós ficamos numa situação extremamente desconfortável, porque há uma sentença condenatória, como foi o caso de 2010, mencionado na reportagem da guerrilha do Araguaia, que já mandava não aplicar a lei de anistia e não aplicar as regras de prescrição. E o Estado brasileiro continua, especialmente o Poder Judiciário, continua rejeitando cumprir essa sentença. Então, de certa forma, não é uma contradição, um contrassenso aí se o Brasil é signatário desses termos de direitos humanos? Então, existe um contrassenso. Total. O que o Brasil faz é que viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ao não cumprir integralmente a decisão da Corte Interamericana. E aqui eu posiciono, o Ministério Público Federal cumpre a decisão de 2010. Isso foi quando veio a decisão, houve a decisão lógica interna de, olha, tem que se cumprir, não se discute essa decisão, ainda que parte da instituição fosse conceitualmente contra aquilo que tinha sido decidido, mas se decidiu que tem que cumprir. Há que se seguir. Isso não reverberou igualmente no Poder Judiciário, porque como tem a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2010, dizendo que a lei de anistia é válida, os juízes ficam nessa dúvida, divididos. A quem eles obedecem, ao Supremo Tribunal Federal ou à Corte Interamericana? Eu gostaria justamente de explicar um pouquinho melhor esse ponto, né? Que de um lado, então, o Supremo entende que a lei da anistia impede o julgamento do caso e, por outro, a Corte entende que a lei não se aplica a crimes contra a humanidade. Isso, exatamente. Agora, nós estamos falando de algo que aconteceu em 1975. Agora, como é que é a situação hoje em matéria de liberdade de expressão, situação de jornalistas, etc.? Tem uma organização chamada Artigo 19 que se dedica às questões de liberdade de expressão. Eles fizeram um levantamento aqui no Brasil, etc., tem 152 casos de jornalistas que foram mortos ou sofreram ameaças, ameaça de morte, ameaça de sequestro, todo tipo de coisa, e não acontece nada. Exatamente, nós estamos falando de um acontecimento de 1975 com o Herzog, mas essa colocação é muito importante. É atualíssima e continua acontecendo. Continua acontecendo e continua impune. E o quanto o comportamento do Estado nesse sentido, quais as consequências que traz para o dia de hoje? Pois quer dizer, é um risco permanente a uma coisa chamada liberdade de expressão, que é um pilar básico da democracia. E, Andresa,
Você colocou bem a outra sentença da Corte que saiu da semana passada de 2 casos de chacinas no Rio de Janeiro cometidos por agentes policiais. É a mesma prática daquilo que acontecia na ditadura, onde você tem agentes do Estado cometendo graves violações dos direitos humanos e permanecendo impunes. Então, na medida que o Estado brasileiro dá o exemplo para o passado de que, olha, pode matar, torturar, que eu protejo vocês, isso estimula, né, continua a gerar a mesma imagem. Olha, a gente pode continuar a fazer aquela prática, porque no Brasil, no final, não se revela e se fica impune. Então, isso tem são os casos de violência que nós continuamos assistindo. E não param de crescer. E não é uma coisa escondida, quer dizer, são fotos de policiais agredindo jornalistas, fotos que saem nos jornais, na televisão, filme, tudo, e ninguém faz nada. Quer dizer, então não é uma coisa de 1975. Não é nada distante das pessoas da nossa realidade, exatamente. Etc. Não é, é hoje. Nós vamos fazer uma pausinha aqui nessa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a audiência do caso Herzog pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Lei de Anistia. Com a gente, o Procurador da República, Marlon Weichert, especialista em Direito Internacional e Direitos Humanos, e Nemércio Nogueira, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. No bloco anterior, nós falamos um pouquinho da Lei da Anistia, mas acho que vale a pena aqui usar o espaço para explicarmos melhor. É uma lei de 1979. Em que contexto que ela foi criada? A Lei de Anistia, ela surge como um movimento dos presos políticos, das famílias dos presos políticos, para que eles fossem libertados. Estavam condenados a sentenças de 30, prisão perpétua, milhares no exílio. Então, ela vai como um movimento, especialmente das mulheres pela anistia. No momento que apresenta-se isso como um pleito político, o governo militar aproveita e bota aqui um contrabando, coloca uma expressão muito confusa, dizendo que os crimes políticos estavam anistiados e também os crimes conexos. E dentro de uma definição de crimes conexos feita para tentar incluir os crimes dos seus agentes que tinham torturado, matado e desaparecido com dissidentes políticos, né? E, embora a redação jurídica seja muito ruim, né, se vendeu logo que o acordo político era esse, olha, é pegar ou largar. Ou, se vocês querem anistia para os de vocês, tem que ter anistia para os nossos também. Claro, numa desigualdade de forças total, ainda era durante a ditadura, um Congresso desfigurado e, mesmo assim, houve uma tentativa de resistência, mas se aprovou a lei desse modo. E essa é a base a partir da qual vai se fazer a transição. Se voltaram ao Brasil os que estavam fora do país, se libertaram alguns que estavam presos, né? Mas se garantiu com isso um pacto de silêncio e de impunidade, ou seja, os agentes do Estado que praticaram crimes graves também ficaram isentos de pena. Até que, nos anos 90, né, começa a ter esse movimento internacional de que precisava se investigar, processar e punir os responsáveis por essas graves violações de direitos humanos. Quando entra a Comissão Interamericana, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e os organismos do Sistema das Nações Unidas, né? E essa é a pressão que muda todo o cenário no continente, menos no Brasil. Você vê que tem uma coisa que é terrível, né? Quer dizer, e tudo isso que o Marlon mostrou e descreveu embute uma coisa chamada autoanistia. Ou seja, eu cometo um crime, eu sei que é um crime, eu matei alguém e tal, e eu faço uma lei que me anistia. Isso é uma coisa maluca, não é? Não faz nenhum sentido em lugar nenhum do planeta ou do universo. E, no entanto, nós estamos nessa situação, o que é incrível. Agora, nós sabemos que outros países da América Latina que passaram por ditaduras ou revogaram ou mesmo revisaram a sua lei da anistia. Há espaço para que isso aconteça aqui no Brasil? Na verdade, não há nem essa necessidade da gente produzir uma interpretação pelo Parlamento, pelo Congresso, porque
uma decisão judicial já pode fazer essa reinterpretação. E é isso que já fez a própria Corte Interamericana. O que precisa hoje é o Supremo Tribunal Federal analisar como é que fica o efeito dessa decisão da Corte Interamericana em razão da sua decisão anterior. Porque o Supremo tomou uma decisão em 2010 antes da sentença da Corte Interamericana, né, no caso do Araguaia. Então, o que falta é o Supremo dizer, olha, juízes do Brasil inteiro podem aplicar a decisão da Araguaia, porque a minha decisão ela ficou superada. Não que seja menos importante, mas é que aqui existem dois parâmetros de comparação. O Supremo decidiu analisando a lei de anistia à luz da Constituição brasileira. Toma uma decisão que a mim me parece completamente equivocada, mas tomou uma decisão dizendo que a lei de anistia era constitucional para os perpetradores também. Vem a Corte Interamericana e diz, não, a lei de anistia não é válida diante do que diz a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e do que diz o direito internacional desde o fim do nazismo, do Tribunal de Nuremberg, né? Então diz, olha, de acordo com o direito internacional, ela não é válida. Pode até ser com a Constituição brasileira, mas não com o direito internacional. Então o Brasil não pode aplicar essa lei. Então falta o Supremo dizer, olha, juízes do Brasil, tem a decisão da Corte e vocês devem considerá-la, porque a minha analisou só um pedaço do problema. A da Corte analisou outro pedaço do problema. E para ela ser aplicada, ela tinha que ter sido aprovada nos dois lados. Como ela não foi aprovada diante do direito internacional e das obrigações internacionais que o Brasil assumiu o compromisso de cumprir e respeitar, então a gente não pode aplicá-la aqui no Brasil. Então falta esse passo que o Supremo há de 7 anos está esperando para dar. Ele tem lá pendente recursos naquela decisão de 2010, os casos criminais que foram abertos pelo Ministério Público, que foram trancados pelos outros tribunais e pelo próprio Supremo Tribunal Federal, estão esperando uma decisão definitiva, e uma outra ação que foi proposta pelo PSOL em 2014, que pede que o Supremo faça essa interpretação e até hoje não fez. Agora, você vê, quando um país ou um Estado, né, como diz a legislação internacional, assina um acordo concordando com determinada diretriz internacional, o fato do país concordar com aquilo e assinar o acordo incorpora aquela decisão à legislação brasileira. Passa a valer como lei aqui no Brasil. Então, nós estamos em non-compliance, né? Total. Como é que se diz em português? Em não conformidade com a legislação brasileira. Agora, caso o país seja condenado na Corte Interamericana, quais as implicações, doutor Marlon? Não há implicações concretas de um sancionamento direto. O Brasil fica pendente perante o sistema interamericano e a OEA de cumprir. A Corte Interamericana permanece todo ano informando a Assembleia Geral da OEA que o país está em desconformidade com essa obrigação. E a consequência mais grave poderia ser uma sanção de exclusão da OEA, o que não acontece. A gente sabe que no jogo diplomático isso não acontece. Mas posiciona o país muito mal dentro do cenário internacional. É um constrangimento permanente. E em um país que de vez em quando anuncia sua pretensão de ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, de ter uma reforma, isso tem um peso muito grande, né? O Brasil, por exemplo, acabou de vir de uma renovação agora do que a gente chama de uma revisão periódica universal no Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre o estado dos direitos humanos no país. Recebeu mais de 240 críticas e recomendações sobre o sistema. Um desses pontos é o não cumprimento de decisões da Corte Interamericana e a não promoção de justiça em relação aos crimes da ditadura. Ou seja, isso são novos motivos que vão gerando desconforto para a diplomacia brasileira internacionalmente. Nemércio. Quer dizer, fica uma questão moral, acima de tudo, né? Mas isso não resolve nada. Quer dizer, nós ainda continuamos não chegando aquela situação básica que eu mencionei no início, quer dizer, quem foi que fez isso? Exatamente, porque não é o caso, não se trata de uma indenização, mas é o caso de apontar nomes, não é indenização. Qual que é a importância disso para a sociedade, de apontar os nomes? Exatamente, quer dizer, esses 150 e tantos jornalistas que sofreram mortes ou ameaças, etc., são vítimas também disso. E o país inteiro, a sociedade inteira, é vítima de um processo de
castração do direito de livre expressão, que, como eu disse, é um pilar básico da democracia. Qual que é a expectativa agora para essa audiência? A jurisprudência da Corte Interamericana ela é tranquila, no sentido de que o Brasil está violando novamente a Convenção Americana. Da decisão de 2010 para cá, não houve nenhuma mudança de cenário que pudesse fazer imaginar que o Brasil não venha a ser condenado. Então, a gente não pode anunciar um resultado antes, mas... Essa decisão deve acontecer... Nós imaginamos que talvez ainda no final, até o final desse ano, novembro ou dezembro, ou início do ano que vem. A Corte, em geral, demanda uns 7 meses para emitir a sua sentença. Entre a audiência e a sentença final é o tempo que costuma transcorrer. Agora, qual que é a importância dessa resposta? Não estamos falando apenas aqui da família de Herzog, ou mesmo da categoria dos jornalistas, mas uma resposta para a sociedade. Né? Quer dizer, eu sempre digo que a segurança dos jornalistas, não é porque os jornalistas são seres especiais ou devem ser privilegiados, é porque a segurança dos jornalistas é a segurança da sociedade, a minha, a sua e a dele. Então, é até por egoísmo que a gente precisa defender a liberdade de expressão. Enquanto jornalista... Do contrário, não estaríamos aqui falando o que estamos falando. Exatamente, pois é. Quer dizer, então você hoje tem... Todo mundo é jornalista hoje, todo mundo é cinegrafista, todo mundo é fotógrafo, todo mundo tem celular e fotografa e filma, etc, etc. Está tudo sob ameaça numa situação como essa. Uma situação anômala, né? Não é uma situação, vamos dizer, aceitável. Então, eu acho que é o direito da sociedade, é benefício para a sociedade que essa decisão da Corte seja respeitada no Brasil. Não, é um alicerce da própria democracia, né? É muito curioso quando se fala, mas qual é a sanção? Veja bem, numa democracia você respeita os outros poderes. Então, quando o Supremo, por exemplo, edita uma decisão dizendo, olha, Congresso Nacional, essa lei é inconstitucional, o Congresso nem passa pela cabeça dele não cumprir, não respeitar. Não existe o não cumprir nesse caso. Não existe, porque é de boa fé, é parte da estabilidade. O que a gente tem que aceitar é que existe esse ator, uma corte, que nós, de modo soberano, isso, porque tem um argumento que fala, não, isso viola a soberania brasileira. Isso, me desculpe, mas isso é bobagem, porque a soberania brasileira foi exercida, primeiro, quando a Constituição brasileira disse que nós deveríamos fazer parte dos tribunais internacionais de direitos humanos e dos tribunais internacionais de direito penal. Essa é uma decisão da Constituição, então está fora de decisão do legislador. Segundo, o Brasil foi e ratificou a Convenção. Isso é um ato do Poder Executivo com o Poder Legislativo, é uma soma de vontade. Isso foi cumprido. Depois teve uma segunda etapa. Em 98, o Brasil falou, olha, nós queremos respeitar, participar da Corte e respeitar a jurisdição da Corte. Esse ato foi aperfeiçoado também pelo Estado brasileiro do modo constitucional. Então, a soberania foi exercida. Agora, o que não faz sentido é exercer a soberania ou dizer que a gente vai brincar de Convenção Americana só naquilo que nos é confortável, que é interessante. Isso não é democrático, isso não é jurídico. E você vê, não é uma coisa política, não é um acerto que fizeram e alguém combinou com não sei quem e tal. É jurídico. Sem dúvida. É para valer. Nosso tempo acabou. Infelizmente, agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente e esperamos ótimas notícias na volta dessa audiência. Tomara que dessa vez vá. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada pela sua companhia e boa tarde para você.